Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, não passa esse vídeo, vamos ver o estado intermediário. A pergunta é: existe vida consciente após a morte? Depois que a pessoa falece, tudo se acaba, tudo é aniquilado, tudo se acabou? Ou, de fato, como a Bíblia ensina, existe vida consciente após a morte no estado intermediário entre a morte e a ressurreição? Existe consciência? Vamos ver isso na teologia sistemática do Dr. Norman Geisler. Olha só, 2 volumes, vamos ver no capítulo 7, tudo isso e muito mais, logo depois da vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando continuidade à nossa série sobre o estado intermediário, a vida consciente após a morte. Esse é o vídeo 2, vamos tratar nesse vídeo na teologia sistemática do Dr. Norman Geisler, que são 2 volumes, são exatamente 2 volumes, olha só, dessa obra. A gente está tratando sobre esse tema. Vamos dar continuidade sobre a seguinte questão: a condição dos santos do Antigo Testamento antes de Cristo. Vamos ver esse ponto, vamos ver 3 pontos nesse vídeo, para a gente se inteirar no assunto. Vamos ver a base teológica para a sobrevivência consciente da alma no estado intermediário e vamos ver a base histórica da sobrevivência consciente da alma no estado intermediário. Então não passe esse vídeo, se ainda não é inscrito, se ainda não segue, segue a gente aí. Com certeza Deus vai te abençoar muito com esse conteúdo. E o nosso terceiro vídeo vai ser sobre o tema resposta às objeções contra a consciência na vida após a morte. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Se você ainda não viu o vídeo 1, eu vou deixar o link do vídeo 1. O vídeo saiu um pouco baixo, eu gravei somente no microfone do celular, saiu um pouco baixo o vídeo 1, mas dá para você aumentar o volume e ver o vídeo que fala sobre a base bíblica para a sobrevivência consciente da alma no estado intermediário. Lá você vai ver a natureza da morte, você vai ver o estado entre a morte e a ressurreição e as bases bíblicas para isso. Esse aqui é o nosso segundo vídeo, vai tratar sobre os 3 tópicos agora há pouco mencionado. Que Deus venha abençoar a tua vida. Vamos ver a condição dos santos do Antigo Testamento antes de Cristo. Como era a vida após a morte para os irmãos do Antigo Testamento, né? Da primeira aliança, do primeiro pacto, antes de Jesus Cristo aparecer. Como era a esperança deles, como era uma vida após a morte no Antigo Testamento. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que os santos do Antigo Testamento foram para um compartimento do céu, o lugar dos espíritos que partiram para esperar pela morte e ressurreição de Cristo, e que então foram levados para o céu com ele, na sua ascensão, já no Novo Testamento, já após Jesus ressuscitar. Diversos argumentos são oferecidos para sustentar esta perspectiva. Vamos ver o primeiro dele. Primeiro, eles apontam para as palavras de Jesus em Lucas 16 sobre uma grande parede ou um grande abismo posto entre o céu e o inferno, versículo 26. Segundo, Efésios 4 declara que depois da ressurreição estas almas foram para o céu, no versículo 8. Uma vez que ele é as primícias da ressurreição, em 1 Coríntios 15, versículo 23. Eles não poderiam entrar no céu antes que ele entrasse. Então, aonde eles poderiam estar? No céu. Terceiro, eles observaram que 1 Pedro 3, versículo 19, fala de Cristo pregando aos espíritos em prisão após a sua morte. Desta maneira, afirma-se que, embora os santos do Antigo Testamento estivessem conscientes entre a morte e a ressurreição, ainda não estavam no próprio céu. Eles estavam em um estado de existência consciente no céu, um lugar de espera até que Cristo terminasse a sua obra redentora e os levasse consigo ao céu, depois da sua ressurreição.
Essa opinião ela se tornou popular por meio da nota de Scofield Reference Bible sobre Lucas 16. No entanto, parece ser melhor concordar com outros que afirmam que os santos do Antigo Testamento foram diretamente ao céu entre a morte e a ressurreição. Esta opinião encontra suporte em muitas passagens, diz o grande e saudoso Norman Geisler. Primeiro, em Lucas 16, Jesus não estava falando de uma parede entre duas seções do céu ou do Hades. O grande abismo estava entre o céu e o inferno. Somente o homem não salvo nesta história foi para o Hades. O homem salvo, Lázaro, estava no seio de Abraão, no céu. Segundo, Efésios 4 não fala de levar os santos do Antigo Testamento ao céu, mas de levar as forças do mal cativas, em virtude da morte de Cristo e sua ressurreição. Não existe uma maneira pela qual a expressão levar cativo o cativeiro possa se referir à libertação do pecado que todos os santos experimentarão no céu. O antecedente desta passagem é Salmo 68, que se refere a Davi derrotando os inimigos, levando-os cativos e distribuindo o despojo da batalha aos vitoriosos. Terceiro, 1 Pedro 3,19 trata de Cristo anunciando a vitória de sua morte e ressurreição ao mundo espiritual caído que foi derrotado pelos seus atos. Não há referência a tirar os espíritos salvos de um compartimento no Hades e levá-los ao céu, argumenta Norman Geisler. Quarto, o ensinamento uniforme desta escritura ou das escrituras em si é de que os santos do Antigo Testamento foram diretamente para o céu, como espíritos, e esperam a ressurreição de seus corpos quando Cristo retornar. Ele foi o primeiro a ir para o céu em um corpo, como fala 1 Coríntios 15, versículo 22. Mas ele não é o primeiro espírito que foi para lá após o falecimento do corpo. Quer dizer, em corpo ele é a premissa, mas em espírito, argumenta Norman Geisler, ele não era. Quinto, outras passagens do Antigo Testamento mencionadas acima sustentam esta mesma opinião, particularmente como Eclesiastes 3, versículo 21 e 12, versículo 5 ao 7. Sexto, e finalmente, apesar da inserção posterior do credo dos apóstolos de que Jesus ele desceu ao inferno, não se encontra no original credo dos apóstolos. E mesmo quando ele aparece, não existe a declaração de que Jesus foi para lá levar os santos do Antigo Testamento ao céu. Em resumo, não existe evidência bíblica, nem fora da Bíblia, de que os espíritos dos santos do Antigo Testamento, depois da morte, tivessem ido a qualquer outro lugar, exceto o céu, entre a morte e a ressurreição, ali com os santos do Novo Testamento, como fala Hebreus 12, versículo 23, e esperam a ressurreição dos seus corpos, como está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 17. Salvo, então, se Jesus tivesse levado o paraíso, como se o paraíso fosse embaixo. Aí então ficaria lógico essa questão dele ter levado, ter pregado, porque o que o texto mostra, como a gente viu, é que todo o tempo os irmãos que estão falecendo estão descendo. Eles nunca estão subindo. Você nunca vê eles subindo. É uma referência deles subindo, tanto em todo o Antigo Testamento. Todo o tempo eles estão descendo. Salvo então a possibilidade de eles estarem não em prisão, mas como o próprio texto fala que existe um abismo, né, entre o Hades e o seio de Abraão, então fica evidente com o texto que eles estão não em prisão, mas eles estão em algum compartimento que não está integrado ao inferno, chamado seio de Abraão. Então a única possibilidade seria dele ter levado este seio de Abraão para o céu. Então aí sim se justifica muitas passagens que pregam ele como a primícia, né? Caso contrário, fica o argumento do próprio autor Norman Geisler. Vamos ver a base teológica para a sobrevivência consciente da alma no estado intermediário. Qual é a base teológica para a sobrevivência consciente da alma no estado intermediário?
Vamos ver a base teológica para a sobrevivência consciente da alma no estado intermediário e vamos ver também a base histórica para isso. Várias doutrinas formam a base para a sobrevivência da alma. Enquanto algumas dizem respeito à natureza dos seres humanos, outras se referem à natureza de Deus. A sobrevivência da alma no estado intermediário entre a morte e a ressurreição era uma condição, ao mesmo tempo necessária e suficiente na natureza e na vontade de Deus. Vamos ver, a sobrevivência da alma está enraizada na onipotência de Deus. Deus é todo poderoso e, como tal, ele pode fazer tanto as coisas possíveis quanto as impossíveis. Não é impossível para alguém que possa criar uma alma também possa sustentar a sua existência depois da morte, pois Deus não é somente a origem de tudo que existe, mas ele também é o sustentador de tudo e de todos. Assim, a condição necessária para a sobrevivência consciente da alma se encontra na onipotência de Deus. A sobrevivência da alma está enraizada na onibenevolência de Deus. No entanto, o fato de que Deus pode fazer a alma sobreviver não quer dizer que ele o fará. É necessário que exista uma causa suficiente para que ele o faça. Isto está enraizado na sua boa vontade, isto é, com base na sua infinita bondade. Deus deseja e se propõe a conservar a alma viva depois da morte. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, fala Lamentações 3, versículo 22. E é pela sua vontade que todas as coisas subsistem, como está em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. No céu, as almas atualmente desencarnadas cantam ao redor do trono. Tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11 e Atos 17, versículo 28. Em resumo, a alma irá sobreviver conscientemente à morte porque Deus pode sustentá-la e também deseja fazê-lo. Sem estas duas raízes da natureza de Deus, a onipotência e a onibenevolência, não haveria sobrevivência consciente da alma com toda a certeza. A sobrevivência da alma está enraizada na imagem de Deus. Existe também uma razão antropológica para a sobrevivência da alma. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus, como está em Gênesis 1, versículo 27. Uma vez que nós fomos criados por Deus e criados à semelhança de Deus, se Deus aniquilasse a sua imagem, isso seria um ato de Deus contra Ele próprio, um ataque de Deus sobre os seus próprios reflexos, considerando que Deus decidiu livremente criar as criaturas à sua imagem. É consequentemente razoável que Ele deseje preservá-la, porque com isso Ele não ataca a sua própria imagem. Vamos ver a base histórica para a sobrevivência, da alma. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o teu like aí. Não perca a nossa série, que está muito boa. Vamos ver a base histórica para a sobrevivência consciente da alma no estado intermediário. Também temos a série aí, a realidade do inferno. Veja essa série também é muito top. Ela está baseada na enciclopédia de apologética do Dr. Norman Galley. Vamos ver os primeiros pais. Uma vez que o foco supremo dos pais estava no estado completo da ressurreição de Cristo, eles falaram menos sobre o estado intermediário. Apesar disto, eles estavam certos de que este é um estado de existência consciente em uma alma desencarnada. Vamos ver Irineu, que data de 125 a 202 depois de Cristo. Ele disse: o corpo morre e é decomposto, mas não a alma ou o espírito, pois morrer é perder a força vital e tornar-se consequentemente sem fôlego, inanimado e sem movimento, e decompor-se naqueles componentes das quais também se originou a sua existência. Mas este evento não acontece com a alma, pois ela é o sopro da vida, nem com o espírito, pois o espírito é simples e não composto, de modo que não pode ser decomposto. Ele é a vida daqueles que o recebem. Como o Senhor se afastou no meio de Sodoma, olha só, como o Senhor se afastou no meio da sombra da morte, não é Sodoma, é sombra da morte, onde estavam as almas dos mortos, e contudo posteriormente
ele ressuscitou no corpo e depois da ressurreição foi levado ao céu, fica claro que as almas dos seus discípulos também estarão no lugar invisível que lhes foi destinado para Deus, e ali permanecerão até a ressurreição, esperando por ela. Então, recebendo os seus corpos e ressuscitando em sua totalidade, isto é, de modo corpóreo, assim como o Senhor ressuscitou, assim eles irão à presença de Deus. Vamos ver o que é que fala Clemente de Roma, que data do século I depois de Cristo. É melhor que um homem reconheça a sua transgressão do que endurecer o seu coração, como se endureceram os corações daqueles que incitaram a sedição contra Moisés, o servo de Deus, e cuja condenação foi tornada manifesta a todos, pois eles desceram vivos até o Hades e a morte os engoliu. Vamos ver o que é que fala Inácio, falecido em 110 depois de Cristo. Estariam os animais selvagens, olha só, atraíam, melhor dizendo, não é estariam, atraíam os animais selvagens para que possa se tornar a minha sepultura. Atraíam os animais selvagens para que possam se tornar a minha sepultura, e não deixe nada do meu corpo, de modo que quando eu dormir na morte eu não seja considerado um problema para ninguém. Então serei um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo quando o mundo, quando o mundo já não vir o meu corpo. Ele diz: eu serei. Justínio Mártir, data de 100 a 165 depois de Cristo. Uma vez que a sensação continua para todos que já viveram e a punição eterna está armazenada, isto é, para os ímpios, tome cuidado para não negligenciar ser convencido e agarrar-se à sua fé de que estas coisas são verdadeiras. Os ímpios nos mesmos corpos se unirão outra vez com seu espírito, que agora deverão enfrentar a eterna punição, e não somente, como disse Platão, por um período de 1000 anos. Vamos ver o que é que diz Atenágoras, final do século II. Nós somos persuadidos de que quando deixamos esta vida, teremos outra vida melhor do que esta, a celestial, não terrena, uma vez que habitaremos perto de Deus e com Deus, livres de todas as alterações ou sofrimento da alma, não como carne, ainda que tenhamos carne, mas como espíritos celestiais. Não cairemos com os demais numa vida pior e no fogo, pois Deus não nos fez como ovelhas ou como animais de carga, uma mera obra secundária. Jamais perecemos, nem seremos aniquilados. Fala Atenágoras, final do século II. Vamos ver o que diz Orígenes, que data de 185 a 254 depois de Cristo. O ensinamento apostólico é que a alma, tendo uma essência e vida própria depois da sua partida desse mundo, será recompensada segundo o seu merecimento, sendo destinada a obter uma herança de vida eterna e bênção, se as suas ações o merecerem, ou será entregue ao fogo eterno e à punição, se a culpa de seus crimes for resumida a isto. E além disto, haverá um tempo de ressurreição dos mortos, quando este corpo, que agora está semeado em corrupção, ressuscitará em incorrupção, e aquele que está semeado em ignomínia ressuscitará em glória. Vamos ver o que é que diz Epitáfio de Catacumba do século III. Ele diz: Alexandre não está morto, mas vive entre as estrelas, e o seu corpo descansa nesta sepultura. Vamos ver o que é que diz Metódio, de 260 a 311. Ele diz: é a carne que morre, a alma é imortal. Assim, se a alma é imortal e o corpo for o cadáver, aqueles que dizem que existe uma ressurreição, mas não na carne, negam qualquer ressurreição, porque não é o que permanece que fica em pé, mas o que caiu e está deitado que é estabelecido, de acordo com o que está escrito: aquele que cai
não se levanta outra vez. Uma pergunta: aquele que cai não se levanta outra vez? E aquele que se desvia não retorna? Outra pergunta. Vamos ver os pais medievais. João de Damasco, de 676 a 754. Ele diz: novamente Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, isto é, aqueles que estão mortos já não existirão, mas dos vivos, cujas almas realmente vivem em sua mão, mas cujos corpos retornarão à vida por meio da ressurreição. Vamos ver o que fala Tomás de Aquino, de 1225 a 1274. Ele diz: foi para o bem da alma que ela foi unida a um corpo. No entanto, é possível que ela exista separadamente do corpo. Vamos ver líderes da reforma. Martinho Lutero, de 1483 a 1546. Ele disse: no intervalo entre a morte e a ressurreição, a alma não dorme, mas está desperta e desfruta da visão de anjos e de Deus, e conversa com eles. João Calvino, que data de 1509 a 1564, diz: quão vil é o erro de converter um espírito formado à imagem de Deus em um sopro esvanecente que anima o corpo somente nesta vida moribunda, e reduzir o templo do Espírito Santo a nada. Em resumo, é algo vil roubar o distintivo da imortalidade daquela parte de nós mesmos na qual a divindade é mais brilhante, e as marcas da imortalidade são mais conspícuas, tornando a condição do corpo melhor e mais excelente do que a da própria alma. Ele continua: se a alma não deve sobreviver sem o corpo, como ela poderia estar presente com o Senhor, estando separada do corpo? Mas um apóstolo remove toda a dúvida quando diz que nós chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados, em Hebreus 12, versículo 23. E se a alma, quando desprovida do corpo, não retivesse a sua essência e não fosse capaz de receber em si a glória, que é uma grande bem-aventurança, o nosso Senhor não teria dito ao salteador: hoje estarás comigo no paraíso, diz em Lucas 23, versículo 43. Argumenta João Calvino. Vou ver os mestres da pós-reforma. A Confissão de Fé de Westminster, de 1648, diz: os corpos dos homens, depois da morte, retornam ao pó e vem corrupção, mas as suas almas, que não morreram nem dormem, tendo uma subsistência imortal, retornam imediatamente a Deus, que lhes deu esta subsistência. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas nos mais altos céus, onde contemplam o rosto de Deus em luz e glória, esperando a completa redenção de seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormento e completa escuridão, reservada para o juízo do grande dia. Consciência tanto do lado, tanto do outro. Bem-aventurança tanto do lado, quanto corrupção e sofrimento imediato do outro. Jonathan Edwards, de 1703 a 1758, diz: as almas dos verdadeiros santos, quando eles deixam seus corpos na morte, partem para estar com Cristo. Elas não ficam reservadas em algum lugar diferente dos mais altos céus, em um lugar de descanso onde estão guardadas até o dia do juízo, como imaginam alguns, mas vão diretamente ao céu propriamente dito. Fala Jonathan Edwards. Vou ver o que diz Charles Spurgeon, de 1834 a 1892. Ele diz: a luz da natureza é suficiente para nos dizer que a alma é imortal, de modo que o infiel que duvida é um tolo pior até mesmo do que um pagão, pois antes que a revelação fosse feita, ele tinha descoberto existem alguns lampejos de sabedoria nos homens de entendimento que ensinam que a alma é algo tão maravilhoso que deve ser eterna. Até mesmo Platão falou sobre isso. No nosso próximo vídeo, nós vamos tratar sobre resposta às objeções. Então, que Deus abençoe. Eu quero orar pela tua vida. Não perca a nossa série
a realidade do inferno. A nossa série é Vida Consciente Após a Morte. Vamos trabalhar com o estado da vida após a morte, o céu, o estado da vida após a morte, o inferno. Vamos trabalhar também, trazer aqui sobre o purgatório. Vamos falar sobre a ressurreição, vamos falar sobre a aniquilação. Que Deus abençoe a tua vida. Se ainda não segue, segue a gente aí, senta o dedo aí no like, deixa aquele like abençoado, aquele comentário, compartilha esse conteúdo e o melhor de tudo, entrega os teus caminhos ao Senhor. Se você ainda está desviado, está com a aliança quebrada diante de Deus, volte para o Senhor, ainda dá tempo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu quero orar. Senhor, essa pessoa que ama a tua palavra, tem um carinho pela tua palavra, mas não está bem. Essa pessoa se sente distante, se sente desviada, aliança quebrada. Essa pessoa que sente vontade de te servir, mas ainda não teve força, fortalece ela. Se ela quer entregar a vida agora para ti, eu oro pela vida dela. Senhor, toma esta vida em tuas mãos, perdoa o pecado dela, transforma a vida dessa pessoa, liberta ela, Senhor, redime ela, converte ela, em nome de Jesus Cristo. Transforma esta vida, faz dela uma nova criatura, dá ela uma nova vida, uma nova esperança, dá ela, Senhor, forças para te servir e te adorar. Escreve o nome dela no livro da vida, faz uma grande obra, um milagre na vida dessa pessoa, levanta ela e usa. Faz dela uma bênção em tuas mãos. Faz dela, Senhor, uma testemunha viva do teu poder, do teu milagre. Tu estás voltando e tu tem obra para essa vida. Por isso eu peço, toma ela em tuas mãos e, Senhor, que ela receba do Senhor a misericórdia, Senhor, meu Pai, a compaixão, o perdão, e seja uma nova pessoa, em nome de Jesus. Não está nada perdido, tu ainda tem vida para aquele que crê, para aquele que busca, e eu profetizo que esta vida será transformada e abençoada. E este, Senhor, que está te servindo, que está vendo este conteúdo, é crente, Senhor, meu Pai, está crendo no Senhor. Toma ele, fortalece ele, não deixa nem ele nem eu, nenhum de nós parar, que a gente permaneça à marcha. Permaneça, Senhor, meu Pai, neste exército que marcha rumo no céu, lutando as guerras espirituais e vencendo sempre em nome de Jesus. Até a próxima, fique com Deus.